A paz do Senhor. Eu quero meditar contigo sobre uma palavra que vai trazer ânimo, motivação, inspiração para a sua vida, para você continuar andando com Deus, servindo a Ele, adorando a Ele e sendo obediente aos mandamentos, às palavras dEle e aquilo que Deus tem colocado e revelado ao teu coração. Eu quero meditar sobre a vida do rei Ezequias. Você pode conhecer toda a história do rei Ezequias em 2 Reis, capítulo 18 ao 20, e também 2 Crônicas, capítulo de número 29 ao 32. Ali tem todo o histórico da vida de Ezequias, seus atos, suas construções, suas realizações, a sua vida interior, a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus. Mas para a nossa meditação, eu vou usar o capítulo de número 38 do profeta Isaías, que nos diz assim: Nesse período, o rei Ezequias ficou gravemente doente. O profeta Isaías, filho de Amós, foi a visitá-lo. Ele disse: Assim diz o Senhor, tome as providências necessárias para a sucessão no trono de Judá, porque você não vai sarar dessa doença, você vai morrer. Quando Ezequias ouviu essas palavras, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ó Senhor, lembre-se de que tenho servido com fidelidade e de todo o coração. Sempre me esforcei para lhe obedecer. E Ezequias chorou amargamente. Olha que fato interessante. Ezequias estava enfrentando uma tribulação terrível, uma perseguição, uma aflição. O rei Senaqueribe havia cercado Jerusalém, estava com todas as intenções, com toda a força, um gigantesco exército querendo invadir, destruir Jerusalém, derrotá-lo. E ele confiando no Senhor, orando a Deus, buscando a Deus, colocando na presença de Deus. E Deus trouxe um grande livramento. E Deus deu um período ali de até bênção e vitória. Mas gerou um desgaste físico e emocional em Ezequias tão grande que ele ficou enfermo. E aquela enfermidade se agravou de tal maneira que ia levá-lo à morte, ia levá-lo à sepultura. Não tinha tratamento, não tinha medicamento, simplesmente aguardar a finalização daquela enfermidade. O profeta Isaías, que tinha acesso ao império, ao palácio, chegou diante dele ali para conversar, dialogar, e declarou uma palavra: olha, assim diz o Senhor, tome providência necessária para a sucessão no trono de Judá, porque você não vai sarar dessa doença, você vai morrer. Que palavra dura, que palavra difícil de se ouvir. E Ezequias não falou nada, não reclamou, não murmurou, porque, como Ezequias, ele sabia, Isaías também é um servo de Deus, Isaías também anda na presença de Deus, e Isaías é um mensageiro do Senhor. Então ele declarou a palavra de Deus sobre o que vai acontecer devido a essa circunstância dessa enfermidade. E ele ouviu, acatou aquela palavra com o coração aberto, com o coração submisso, e o profeta saiu para ir embora. E ele virou para a parede e ali ele orou ao Senhor, ele falou com o Senhor, fazendo um legado. E ali colocando em memória diante do Senhor, porque ele usa a palavra lembre-se, Zacher. Zeker de Zacar. Zacar vem de lembrar aquilo que está registrado, escrito, aquilo que está presente. Mas ali ele está declarando como um verbo, Zeker, que significa memorial, sinal, marco. Aquilo que sinaliza algo ou uma realização. Olha que profundo. Ele orou ao Senhor pedindo para que Deus visse o memorial da vida dele, a sinalização da vida dele e aquilo que marcava algo e uma realização. Ele andou com Deus, ele buscou a Deus, ele serviu a Deus de todo o coração. Diz em 2 Reis, capítulo de número 18, que o coração dele era inteiramente ao Senhor, que ele procurou guardar os mandamentos do Senhor, servir ao Senhor com inteireza de coração, e o Senhor era com ele. Lá em 2 Crônicas, capítulo 29 em diante, declara que ele serviu ao Senhor, ele restaurou o templo, ele cultuou ao Senhor, ele celebrou as festas do Senhor. Ezequias tinha prazer em Deus, Ezequias tinha prazer de todo o seu coração de estar na presença do Senhor, diante do Senhor e de servir. E outra coisa, Ezequias tinha experiência com Deus, ele andava com Deus, a vida dele era um memorial para Deus, era uma sinalização que havia homens e mulheres como ele que serviam a Deus e tinha prazer na lei de Deus diante de uma sociedade corrompida, perversa e idólatra. O fato é que Deus já havia dado um grande livramento a Ezequias, referente a Senaqueribe e a toda Jerusalém.
mas agora o problema era particular, o problema era íntimo, ele estava enfermo e aquela enfermidade ia levar à morte. E ele recebeu uma palavra que era para ele administrar, organizar a sucessão do trono, porque ele ia falecer e que outra pessoa ia dar continuidade ao plano. Ele foi falar com Deus, ele orou com Deus, ele buscou Deus. Você vai ver que ele não pediu para ser curado, ele não pediu para ser libertado, mas simplesmente ele falou: Deus, eu te agradeço pela vida que eu tive, eu te agradeço por ter andado contigo, eu te agradeço por ter servido ao Senhor. Lembre-se de mim, Senhor, e que eu possa ser um memorial eterno em tua mente, em teu coração, que eu fui um servo do Senhor, andei contigo e estive em sua presença. Isso tocou em Deus, isso mexeu com Deus. Isso impactou o profundo e o íntimo de Deus de tal maneira que Deus se moveu, que Deus começou a agir e a reagir diante daquilo, e surpreendeu Ezequias, surpreendeu o profeta Isaías e surpreendeu a todos nós, porque quando o profeta Isaías estava saindo no palácio, ele estava no pátio do palácio, diz assim: então o Senhor falou o seguinte a Isaías: vá ao palácio e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas que derramou, acrescentarei mais 15 anos à sua vida, eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria e defenderei Jerusalém. Esta será a prova de que o Senhor vai cumprir o que prometeu. Farei voltar em 10 graus a sombra que o sol deixa no relógio de sol do seu pai, o rei Acabe. Assim a luz do sol retrocedeu 10 graus. Você está vendo que fato profundo? E se você ler lá em 2 Reis, no capítulo de número 19, você vai ver que Deus ainda prometeu, capítulo 20, aliás, para Ezequias, Deus falou assim, ó: e ao terceiro dia você vai subir na casa de Deus para me adorar. Ele ficou impactado, mas o que aconteceu? Você acabou de sair daqui declarando que eu ia partir, agora você voltou declarando uma palavra de bênção, de vitória, de triunfo. Você declarou que eu vou ser curado, subir à casa de Deus, que Deus vai fazer um milagre extraordinário, fazer a sombra recuar 10 graus e dá exatamente 15 minutos. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus tem prazer na vida dos seus servos, das suas servas. Deus tem prazer na vida daquele que serve a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, e que ama a Ele e ao próximo como a si mesmo. Deus tem prazer na vida de um homem e de uma mulher que anda na direção, na comunhão do Espírito Santo, daquele que anda na casa de Deus, que serve ao Senhor na sua casa, que é um verdadeiro mantenedor, que é um verdadeiro colaborador, que é um verdadeiro servo, alguém que se dedica à obra dele, à causa dele. Esse traz prazer na vida de Deus. Embora para o servo de Deus viver aqui e partir vai estar com o Senhor, é glorioso, mas para Deus o prazer dele, a glória dele está quando nós estamos neste mundo, diante de pessoas ímpias e pecadoras, mas servimos a ele, somos sal da terra e luz do mundo. Esta era a vida de Ezequias, e quando Ezequias mexeu com a memória de Deus, Deus liberou uma bênção, algo especial que impactou Ezequias e impactou o profeta, porque o profeta voltou surpreso, também declarou: olha, você tem mais 15 anos de vida, Deus vai te curar, e Deus até deu uma receita para fazer um medicamento com uma pasta de figo, e ainda falou: vou dar um sinal miraculoso, que você vai sair desta cama e vai me adorar o terceiro dia na casa do Senhor. A sombra reclinou, voltou para trás. E outro fato interessante: e eu vou livrar Jerusalém das mãos dos assírios. Saiu um anjo e matou 185 mil soldados, e todos glorificaram e engrandeceram e venceram o nome do Senhor. É isso que Deus quer para a sua vida. Vale a pena servir a Deus, porque Deus pode te surpreender, Deus pode te impactar, Deus pode fazer surpresas graciosas e grandiosas em tua vida, mas nunca desista, nunca murmure, nunca reclame e nunca queira deixar os caminhos do Senhor. Você não sabe o que Deus tem para ti, você não sabe o que Deus quer realizar na sua vida, e você não sabe também os presentes graciosos que Deus pode derramar sobre a tua vida por ter prazer em ti. Isso aconteceu com Ezequias, pode acontecer conosco, com qualquer um de nós, porque Jesus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ezequias ficou tão feliz que ele descreveu um salmo. E diz assim: depois de curado de sua doença, o rei Ezequias escreveu o seguinte cântico: eu disse, em pleno vigor nos meus dias, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, nunca mais verei o Senhor na terra dos viventes. Em breve, eu não olharei mais para a humanidade, nem vou me encontrar com os meus conhecidos. A minha vida foi arrancada de mim, como uma frágil tenda de pastor carregada por um forte vento, como alguém que tecendo uma roupa corta um fio. Dia e noite eu pensava que Deus ia tirar a minha vida. Esperei pacientemente pelo alvorecer,
Mas como leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite eu pensava que Deus ia tirar a minha vida. Meus gemidos pareciam os de uma pomba. A minha fala ficou fraca como o pio de uma andorinha. Olhando para o céu, enfraqueceram os meus olhos. Ó Senhor, estou sofrendo muito. Ajude-me. Mas o que posso dizer? Foi ele mesmo quem prometeu e ele mesmo fez isso. Depois de passar por tanto sofrimento, os últimos anos da minha vida serão de humildade diante de Deus. Olha que coisa gloriosa, que reconhecimento. Depois que ele passou as lutas adversárias e falou, você virá a Deus agora o restante desses 15 anos com humildade, prazer, júbilo e regozijo diante de Deus, continuando. Senhor, os homens só podem continuar vivos por suas ações e por elas também viver o meu espírito. Só Deus pode dar vida, sustentar, fortalecer. A minha vida depende completamente do Senhor. O Senhor me devolveu a saúde e me deixou viver. Agora eu posso compreender. Todos esses sofrimentos foi para o meu próprio bem. O Senhor me amou e me libertou da cova da destruição. Além disso, perdoou todos os meus pecados. Os cânticos de louvor a Deus não partem da sepultura. Aqueles que descem a cova já não podem mais esperar e confiar no Senhor. Os vivos, somente os vivos é que louvam o Senhor como eu estou fazendo hoje. Os pais contam aos filhos com alegria a sua grande fidelidade. O Senhor veio me salvar, Ele me curou. Por isso, eu louvarei todos os dias da minha vida no templo do Senhor, acompanhado de instrumentos musicais. Aí nos diz uma experiência aqui. Isaías havia dito ao servo do rei Ezequias, faça uma pasta de figo e coloquem como emplastro sobre a úlcera. Assim o rei ficará curado de sua doença. Ezequias havia perguntado, que sinal o Senhor vai me dar de que eu vou ser curado e poderei subir novamente ao templo? A sombra reclinar e a cura. Mas você percebeu agora o final? Esse cântico, esse louvor, essa adoração de Ezequias, uma vida consagrada a Deus, uma vida dedicada a Deus, uma vida grata a Deus, uma vida de obediência a Deus, uma vida totalmente aplicada com o propósito de estar diante do Senhor, servindo, o adorando e se regozijando e derramando a sua alma perante o Senhor. Ele foi grato, ele foi servo fiel. Antes da enfermidade ele era fiel, dedicado, consagrado, aplicado. Depois da enfermidade continuou sendo fiel, aplicado, consagrado e agora humilde e aberto. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer regozijar a sua vida, Deus quer fazer coisas grandes e tremendas. Não olhe para essa luta, essa enfermidade, essa aflição, mas faça um retrospecto na sua vida, faça um memorial diante de Deus de como você tem andado com Ele, de como você tem servido a Ele, do quanto você tem sido fiel, mas seja sincero. Será que você tem servido, amado o Senhor de todo o teu coração? Será que Ele tem sido o primeiro lugar na sua vida? Será que dos teus bens, das tuas rendas, as tuas primícias têm sido dadas ao Senhor? Será que a casa do Senhor tem sido o teu primeiro pensamento e o lugar de prazer em sua vida? Será que você tem dedicado, se esforçado para que todos possam sentir e desfrutar, não de um culto maravilhoso, mas da glória daquele de quem é cultuado em espírito e em verdade? Se a tua vida tem sido isso, e hoje você está passando um momento de dificuldade e aflição, ore a Ele, clame a Ele. Abra a tua alma, o teu espírito a Ele, derrame aos pés dele os teus sentimentos. Ele vai te surpreender, Ele vai te impactar, Ele vai fazer coisas tremendas e gloriosas que só Ele sabe fazer para trazer alegria, júbilo e regozijo no coração do homem e da mulher que tem prazer na presença do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele é tremendo. O Senhor Jesus Cristo, Ele se compadece, Ele é misericórdia e graça. E outra coisa também, o Senhor Jesus Cristo se alegrou pelo Espírito Santo quando Ele viu os seus discípulos declarando as experiências com o Evangelho e com a liberação da palavra e do poder dele. Ele também quer fazer isso na sua vida, ele também quer sentir isso contigo. Tenha uma vida de relacionamento com Deus íntima, profunda e fiel. Ser fiel em todas as coisas, ser fiel em tudo, e o Deus que é fiel será fiel contigo e realizará obras de fidelidade em todas as coisas. E como Ezequias, você vai entrar na casa de Deus, no templo do Senhor, louvando, adorando, celebrando e declarando: Ele prometeu, Ele cumpriu, Ele veio, Ele me salvou, Ele me abençoou. Hoje eu vivo e celebro e glorifico o nome do Senhor. Hoje eu engrandeço a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito em minha vida. Que palavra, que experiência, que mensagem gloriosa que está escrito.
Por isso que Paulo pôde declarar que pela paciência e consolações das Escrituras tenhamos esperança. Ele é o autor e consumador da fé, Ele é Deus conosco. Ele é um Deus que se compadece, Ele é um Deus que sente, Ele é um Deus que se relaciona, Ele é um Deus bem próximo, Ele é um Deus juntinho de nós. Por isso Ele se fez carne e habitou entre nós. E nos deu seu nome precioso e glorioso para que nós possamos chamar Ele pelo nome. Jesus, Jesus, Jesus. Ele para, Ele olha, Ele ouve, Ele acolhe as lágrimas, Ele estende as mãos, consola, conforta, fortalece, surpreende, se revela e manifesta a sua grandeza, a sua majestade. E o Espírito Santo dele nos envolve, nos toca, nos preenche e nos faz fluir como ribeiros e rios de água da vida que jorra para a vida eterna, porque aquele que está lá, está conosco e habita em cada um de nós. A esse Deus vivo e verdadeiro seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Então, não se preocupe. Ore ao Senhor. Fale com Ele. Declare o seu memorial diante dele. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pelas graças. Mas nós vivemos as boas obras que Deus preparou de antemão para que venhamos andar nelas. E estas obras glorificam a Deus, engrandecem ao Senhor, porque são feitas segundo a vontade dEle, na direção e orientação do Espírito Santo. Ele vai ouvir, Ele vai responder, e Ele vai impactar a sua vida com coisas grandes, tremendas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para você que está bem, de saúde, abençoado, próspero, eu te dou um conselho como foi a vida de Ezequias. Ame a casa de Deus, ame a obra do Senhor, ame os ungidos de Deus, ame a palavra de Deus, ame estar em comunhão íntima e profunda com Deus. Não ore por orar, mas fale com Deus com teu coração. Não cante por cantar, mas adore a Deus com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Não leia a palavra só por ler, mas escute a voz de Deus através dela. E não cultue somente para estar na igreja, mas entre na esfera da presença do Deus vivo e verdadeiro. E tenha uma vida com Deus, em Deus, na presença de Deus, e Deus vai ser contigo em ti e manifestará a presença dele em sua vida. E venha o que vier, aconteça o que acontecer, suceda o que suceder, em todas estas coisas você será mais do que vencedor, porque o Todo-Poderoso te fortalecerá e estará contigo, te guiará e te conduzirá e manifestará as obras poderosas, potentosas e tremendas que só Jesus Cristo pode fazer e realizar na vida do homem que se entregou a Ele de todo o coração, alma e espírito. Essa é a palavra que eu tenho para ti nesse momento, e que Deus possa continuar falando do teu coração e ministrar bênçãos grandes e gloriosas e acrescentar anos de vida, paz, vitória, prosperidade e unção em sua vida, em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se inscreva no meu canal aí, curta essa mensagem, compartilhe, seja participante dessas mensagens de palavra de fé, de bênção, de vitória, e que essa palavra possa falar e outras palavras falar ao teu coração, acrescentar a tua fé e te dar uma experiência profunda, íntima, com Deus vivo e verdadeiro, e você ser útil e desfrutar da plenitude da obra de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Como missionário de Jesus Cristo, eu declaro essa bênção sobre a tua vida. Amém.